É no mínimo curioso que no mesmo ano a gente teve dois prelúdios para grandes clássicos do terror. Curioso. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Apartamento 7A, novo filme dirigido pela Natalie Erika James, que já está disponível no catálogo da Paramount+. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, se você achou que um prelúdio para um grande clássico do terror que foi envisionado para streaming e acabou saindo nos cinemas não era o suficiente para 2024, eu me refiro, claro, à Primeira Profecia da Arca Stevenson, um dos melhores filmes do ano, na minha opinião, eis aí que a Paramount tem para vocês um prelúdio do Bebê de Rosemary, grande clássico dos anos 60 do Roman Polanski, que é um dos melhores filmes do gênero também. Se você não assistiu o Bebê de Rosemary, assista, porque é espetacular, muito assustador também. E temos aí um prelúdio, né, pessoal? A única parte que não bate com o Primeira Profecia é que ele é um filme inteiramente feito para streaming, no caso, o catálogo da Paramount+, mas ele começa, na verdade, pessoal, porque a Paramount, de fato, queria fazer um remake do Bebê de Rosemary. Ele é anunciado em 2008 pela Platinum Dunes, do Michael Bay e do Brad Fuller, naquele período em que eles estavam refazendo vários clássicos do terror, como o Massacre da Serra Elétrica, o Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. Eles quase mexeram no Bebê de Rosemary, mas eles preferiram não fazer, né? O backlash negativo deve ter sido muito forte, afinal, era no ano dos 40 anos do filme, mas essa ideia fica por isso mesmo. Os direitos do livro no qual o Bebê de Rosemary ainda estão na Paramount Pictures com a Platinum Dunes, até que, meio que do nada, lá em março de 2021, a Paramount anuncia esse projeto Apartamento 7A, que seria dirigido pela Natalie Erika James, que tinha acabado de sair de um terror bem elogiado, o Relíquia, que de fato é bem interessante, eu assisti em 2020, na pandemia, que partiria de um roteiro escrito pelo Skylar James. Agora, é engraçado, porque quando ele saiu na imprensa, ninguém sabia que era um prelúdio de Bebê de Rosemary, foi anunciado como um novo thriller de suspense psicológico, porque o John Krasinski tinha estourado bastante com a Paramount e a Platinum Dunes com o sucesso do Lugar Silencioso, então ele estava meio que ajudando ambos os estúdios a encontrar novos projetos. E ele acaba topando com esse roteiro do Skylar James, que, depois eu fui ler, né, sempre enxergou como um prelúdio do Bebê de Rosemary. Ele queria contar a história da Terry, aquela personagem que se suicida no começo da história, que acaba fazendo com que a Rosemary cruze caminhos com a Minnie, com o Roman, com aqueles personagens mais sinistros. É literalmente uma exploração, spin-off de um único elemento de história do Bebê de Rosemary, do incidente incitante daquele filme dos anos 60. As filmagens se desenrolam de março até junho de 2023, inteiramente em Londres. Eu acho que nunca houve planos de lançar esse aqui no cinema, ele foi envisionado para streaming. E é curioso, né, pessoal? O filme saiu agora, né, depois de não muito alarde. Eu sinto que até a Primeira Profecia teve uma campanha de marketing mais forte, e olha que ela não foi das melhores. Resultado é curioso, assim, sabe? É curioso, porque apesar de ser um prelúdio, ele não deixa de ser uma espécie de remake, sabe? O Michael Bay e o Brad Fuller ainda estão envolvidos aqui. Então, olha, passou quase 20 anos, mas esses dois ainda queriam refazer o Bebê de Rosemary. Então esse projeto aqui, que na minha opinião tem bons elementos e elementos muito ruins, acaba sendo um pouco dos dois, pra ser sincero. A história do filme acompanha Terry, vivida por Julia Garner, uma dançarina dedicada que enfrenta dificuldades em sua carreira devido a um acidente. Ao ser acolhida por um simpático casal em um apartamento luxuoso, ela desconfia estar sendo usada para propósitos malignos. Só pela premissa vocês veem que é basicamente a mesma coisa, né? Você troca o perfil de personagem, o estilo do que está acontecendo aqui. O Bebê de Rosemary era sobre um casal, e aqui a gente tem uma história bem diferente que mistura um pouquinho de Suspiria do Dario Argento com o Cisne Negro do Darren Aronofsky, seguindo uma dançarina que é bem dedicada, ela quer ser famosa, ela quer conquistar os palcos, e eu confesso que nesse primeiro ato eu fiquei bem dentro da história, eu comprei essa narrativa, a dedicação dessa personagem, porque a gente acompanha nos primeiros 10 minutos de filme, ela torce o pé, né, errando um passo de dança, e isso prejudica muito a carreira dela, ela não consegue mais papéis, ela sofre bastante nas mãos da indústria por conta disso. Aí eu pensei, poxa,
tô intrigado nesse filme, eu tô dentro, mesmo que ele seja um prelúdio do Bebê de Rosemary, algo que a gente já sabe, seria uma boa história por si só, né? E eu sinto que essa é a maior qualidade e ao mesmo tempo o maior defeito do filme, porque à medida que ele vai entrando na lore, nos elementos do Bebê de Rosemary, indo pro apartamento, conhecendo a Minnie e o Roman, que, por sinal, a Minnie é vivida pela Diane Wiest, que fez o Edward Mãos de Tesoura do Tim Burton. Fazia tempo que eu não via ela e ela tá sensacional como a Minnie, de verdade, assim, eu acho que ela pegou bem a essência da Ruth Gordon, que ganhou o Oscar por esse papel lá na época, né? Então, ele tem elementos que são bacanas, ele recria muito bem o design, a ambientação, os cômodos, você sente que é a recriação perfeita daquele ambiente, ainda que eu tenha um certo problema com filmes de 2024 que tentam recriar o passado com lentes, cores e uma cinematografia essencialmente digital, né? Sempre parece algo muito fake, artificial. Você tem que sujar um pouquinho mais essa sua lente para conseguir capturar aquele elemento, né? Mas eu acho que eles fazem um bom trabalho de ambientação, a personagem é ótima e muito disso porque a Julia Garner é uma atriz fenomenal. E olha que eu não assisti Ozark, que todo mundo fala que Ozark é onde ela brilha mais. Já gostava muito dela no A Assistente 2020, que eu considero uma performance silenciosa muito, muito eficiente. E aqui ela é extremamente carismática, você compra a personagem, o objetivo que ela tem é muito claro desde o início e ao mesmo tempo você consegue ver como a Garner consegue brincar com esses elementos um pouquinho mais inocentes, ingênuos, mas ao mesmo tempo ambiciosos e meio dark que a Terry vai experienciando ao longo da história, né? Ela tem um lado sombrio e ganancioso que se manifesta mesmo sem a presença de algum elemento sobrenatural. E aí beleza, quando o apartamento 7A tem que ser um prelúdio de Bebê de Rosemary, aí ele fica muito menos interessante na minha opinião, porque ele acaba cedendo a cópia. A Natalie Erica James coescreve o roteiro com o Christian White e o próprio Skyler James e você sente que é beat por beat, sabe? Os mesmos elementos de história do Bebê de Rosemary, o mesmo estranhamento, a mesma desconfiança, e aí você perde qualquer senso de surpresa, qualquer senso de ver algo interessante se desdobrando. Eu sinto que a Primeira Profecia faz isso tão bem, né? Onde você faz um prelúdio, mas que é um filme completamente diferente. Esse daqui, com exceção do primeiro ato, com exceção da Terry, é a mesma coisa. É a mesma coisa e isso é bem decepcionante, porque não tem como competir com o Bebê de Rosemary original, apesar de eu achar que a Natalie Erica James tem ideias muito boas, o fato de que a Terry é uma dançarina de teatro da Broadway dá luz a algumas sequências musicais meio macabras que me impressionaram, me encantaram bastante. Apesar de ele estar preso numa caixinha de streaming, né? Você vê que os enquadramentos, que os planos, eles são meio quadradões, meio cara de TV dos anos 90, salve algumas exceções, e esses números musicais são alguns elementos, né? A visualização da criatura demoníaca desse filme é bem interessante, é bem diferente de tudo que eu já vi nesse gênero assim, então dou um crédito, tem ideias, tem coisas muito boas, mas eu sinto que o maior pecado do apartamento 7A é ter que ser um prelúdio do Bebê de Rosemary, porque quando ele começa a andar pelo mesmo caminho, pelas mesmas coisas, até pelo mesmo desfecho que o Bebê de Rosemary tem, ele fica bem enfraquecido, o que é uma pena, porque a Julia Garner tá excelente, a Natalie Erica James tem ideias muito boas, o elenco no geral é bom, tem até o James Sturges também, como esse personagem um pouquinho mais vilanesco, e, né, acho que de quebra, ele amarra bem com o Bebê de Rosemary. Eu fui até rever uma cena do Bebê de Rosemary pra ver se as coisas batiam. Algumas coisas não batem assim, beleza, né? Eu vi que o filme teve algumas refilmagens de 1 mês e meio por aí, em 2023. Eu até imagino que deva ter sido pra colar um pouco mais os dois filmes. E, de novo, se fosse um filme isolado, na dele, eu acho que o resultado teria sido muito melhor. Mas estamos em Hollywood, você tem que anexar a sua ideia, o seu projeto com alguma marca já existente. Isso, às vezes, pode ser a condenação de alguns projetos, na minha opinião. Para apartamento 7A, eu dou uma nota 6. Aquilo, apesar de eu achar que o produto final não é 100%, tem qualidades o suficiente aqui que me agradaram bastante, né? Especialmente a Julia Garner, né? Você vê que uma atriz é boa, boa mesmo, assim, quando ela tá num filme onde os elementos ao redor dela não estão 100%, mas ela nunca perde a dedicação e o carisma. Sério, Julia Garner é uma grande atriz, eu quero ver mais projetos no cinema com ela. No cinema mesmo, né? Porque esse filme é de streaming também.
Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Apartamento 7A, se vocês sabiam que esse filme tinha saído. E claro, comentem aí o que vocês acham do grande clássico Bebê de Rosemary dos anos 60. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.